Levanta a mão e diz comigo se você já sabe, vai ser rápido, vai ser leve, vai ser próspero, vai ser surpreendente, vai ser para a glória de Deus. Abra comigo sua Bíblia. Eu quero compartilhar apenas uma palavra com vocês. Quero me alegrar com tantos amigos preciosos. Como eu disse, a gente ia fazer um culto, agradecer a Deus, celebrar Ele na noite mais inspirada de São Paulo, como a gente sempre faz. Aí, de repente, começa a surgir as surpresas. Samuel Messias diz assim, eu vou estar por aí. Do nada. Vou estar por aí. Aí, de repente, chega os pastores amigos. Glória a Deus por vocês. E foi chegando gente tão preciosa para essa noite. E como Deus é um Deus de perfeição. Amém? Há 10 anos atrás a gente chegou nesse templo. E a gente fez a nossa marcha da mudança, né, Rodrigo? Foi muito lindo. E a gente veio como igreja para esse lugar. E eu trouxe um amigo. O PJ lá dos Estados Unidos, o Davis, que a gente teve com ele, lembra? Em 2017, em 2016 ele veio aqui, e ele começou a pregar, e ele falou assim, esse templo está lindo, esse templo está lindo. Eu não sabia disso. O Luiz que resgatou isso esses dias e me contou, e a gente vê, você vai ver como Deus é perfeito. E ele começou a dizer, construir esse templo foi pesado. Construir esse templo foi difícil. Construir esse templo foi com sacrifício. Construir esse templo foi com dificuldade. Foi com necessidade. E de repente, eu não tinha a menor noção de que isso tinha acontecido há 10 anos atrás. Ele começa a dizer o seguinte, a gente tem esse vídeo. Mas esse não é o lugar definitivo de vocês. E ele diz, esse templo é lindo. Mas vem o próximo. E ele começa a dizer, e o próximo? Vai ser leve. Vai ser fácil. O próximo vai ser com favor, vai ser com graça, vai ser com abundância. Não é um prédio que Deus está construindo. É muito mais. Não é um prédio que Deus está construindo. É muito mais. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. No verso de número 17. Gálatas capítulo 6, verso de número 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Vamos ler todos juntos? No 3, toda a igreja, com uma só voz? 1, 2, 3. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está escrevendo essa carta, e ao escrever essa carta, ele diz que é um homem marcado. Um homem marcado. Domingo de manhã, eu estava fora, mas os pastores sabem que toda vez que a gente está fora, o YouTube nos traz para dentro. E domingo de manhã, enquanto eu esperava o povo se arrumar, eu abri o YouTube e comecei a assistir. cristãmundial.tv, né? TV Cristã Mundial. Glória a Deus. E eu comecei a olhar para a nossa parede do fundo do altar. E eu comecei a reparar essa parede do fundo.
ela está muito marcada. Ela está muito marcada. Isso já rendeu alguns desentendimentos conjugais. Como é que pode a parede ficar desse jeito? Mas a parede está desse jeito por um motivo. Tem uma construção acontecendo. E a construção foi deixando suas marcas. E enquanto a gente não colocar as calhas e fazer o fechamento desse ponto, não adianta fazer nada aqui. Então a gente já falou, vamos arrumar? Mas não adianta, que se a gente arrumar, não funciona. Porque enquanto a gente não concluir um trabalho no topo dessa parede, qualquer coisa que a gente fizer aqui é perdido. Então o que parece um relaxo, parece um desleixo, parece um descuido, na verdade são as marcas de que tem algo acontecendo. Então essa construção aqui ao lado está deixando marcas nessa parede. Faz um carinho no ombro de alguém e diga assim, às vezes, para melhorar, dá uma estragadinha. Faz um carinho no ombro e diz assim, às vezes, para arrumar, dá uma bagunçadinha. Estamos em obras, e obras deixam suas marcas. Existe um trabalho sendo feito, e trabalho sendo feito deixa suas marcas. O sábio Salomão faz uma provocação. Diz que você precisa fazer uma escolha. Você quer o celeiro limpo ou quer o celeiro com a sujeira do boi? Salomão diz o seguinte, se o celeiro estiver limpo é porque você não tem boi. Mas se o celeiro estiver daquele jeito, é porque você tem boi. E aí ele fala, a sujeira do celeiro revela que você tem a força do boi para trabalhar para você. Mas um celeiro limpo significa que não tem nada acontecendo na tua fazenda. Que eu venho te dizer que a parede podia estar pretinha se nada tivesse acontecendo do outro lado. Mas a parede está toda marcada, toda rachada, toda manchada. E alguém pode olhar e dizer, mas como está feia essa parede. Só que eu sei que do outro lado, escondido, do outro lado tem algo grande e tremendo acontecendo. Diga comigo, as marcas de um trabalho sendo feito. Esse é o problema de quem não tem contexto. Esse é o problema de quem não entende o que Deus está trabalhando na sua vida. E você sabe que eu não vim pregar sobre construção? Ou melhor, eu não vim pregar sobre uma construção física, eu vim pregar sobre uma obra que está acontecendo em você. Gente que não entende o teu conceito, começa a traçar adjetivos e dizer que desleixo na vida. Gente que não entende o teu contexto, começa a dizer, ih, largou mão de tudo, hein? Ih, pirou a cabeça, ih, perdeu a motivação, ih, corrompeu o pensamento, ih, está inventando coisa, ih, não tem recurso para arrumar. Deixa eu te dizer, quem não entende o teu contexto, olha para tua marca e diz que é um problema, diz que é uma dor, diz que é um erro, diz que é uma falha, diz que é uma necessidade, diz que é um desvio, diz que é um desleixo, mas você sabe que Deus está trabalhando na sua vida. Quando eu olhei para essas marcas do domingo, eu pensei comigo, podia ter arrumado isso. Mas Deus falou comigo, falou, não. Esse é só o sinal de que tem alguma coisa acontecendo do outro lado.
Faz um carinho no ombro do irmão e diga assim: ei, são marcas de uma construção. Uns chamam de problema, outros chamam de erro, outros chamam de escassez. Mas eu e você estamos experimentando as marcas de uma construção na nossa vida. Eu vou ficar marcado, eu vou ficar manchado, eu vou ficar trincado. Trincado deve ter pensado, né? Não, amém, Jesus, eu recebo essa profecia. Quem pegou, pegou. Mas as pessoas vão dizer assim: manchou minha vida, trincou minha vida, rachou minha vida, estragou a beleza. Mas Deus está dizendo: o que você prefere? Tem marcas de uma obra acontecendo. Tem marcas de uma obra acontecendo. Quem está comigo aqui hoje? Vida cristã não é um produto acabado. Vida cristã não é algo que você pegou na prateleira, não é um programa que você baixa o download, não. Vida cristã é uma obra em andamento. Levante a mão direita e diga: minha vida é uma obra em andamento. Coloca para mim, por favor, Filipenses capítulo de número 1, verso de número 6. Filipenses capítulo de número 1, verso de número 6. Vocês conhecem o texto. Vamos ler todos juntos no 3, toda a igreja com voz forte comigo. 1, 2, 3. Estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Levante a mão e diga: a obra está em andamento. E ela tem data para terminar. A obra está em andamento e tem dia marcado. E aquele que está fazendo a obra não larga ela no meio do caminho. Se tu conheceu na vida algum pedreiro, talvez seja raro, que largou a obra no meio do caminho, deixa eu te dizer uma coisa: esse pedreiro, esse obreiro, ele não é assim não. Ele é aquele que pega a obra, começa a obra, conclui a obra, entrega a obra. A minha vida está em obra, a sua vida está em obra, e tem algumas marcas que a obra deixa. Nem sempre essas marcas são bonitas, nem sempre essas marcas são estéticas, mas estas marcas colocam em nós uma certeza, estas marcas colocam em nós uma convicção. Nem sempre a foto é bonita, nem sempre é agradável. Tem gente que olha e fala: porque Paulo estava todo marcado dos açoites, marcado das dores, marcado das estradas, marcado da vida, mas ele estava marcado porque Deus estava fazendo uma obra, e ele dizia: se vocês quiserem fazer alguma coisa, deixa eu te dizer, que ninguém me perturbe, porque eu estou carregando em mim as marcas de Jesus. Sim, Jesus não está se revelando num corpo perfeito, Jesus está se revelando num corpo imperfeito. Jesus não está se revelando numa história irretocável, Jesus está se revelando numa história com rachaduras, com manchas e com desgaste. Eu vim pregar para alguém que hoje está dizendo: eu pensei que a minha vida ia ser perfeita e irretocável. E Jesus está te dizendo: ei, eu me manifesto nas marcas. As dores, os açoites, os ferimentos, as cicatrizes, mostram por onde você passou e quem passou contigo. Porque aquilo não foi o suficiente para te deter, para te desanimar, para te matar. Se a cicatriz está aí, é porque aquilo passou e você continuou. Agarra na mão de alguém, segura firme para ele sentir a presença, diga: vai passar e você vai continuar. Diz: a noite passa e você continua. O deserto acaba e você segue em frente. Diga: vai passar e você vai continuar. Será que tem alguém para dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Uma obra pode chegar em alguns níveis. Tem obra que é só uma repaginada.
Sabe? Uma almofada colorida. Um quadro na parede. Troca um tapete. Minha mãe era especialista nisso. Você saía de casa para ir para a escola, o sofá estava nessa parede, quando voltava, estava na outra parede. Foi só uma repaginada. A casa é a mesma, a estrutura é a mesma, foi só uma repaginada. Jesus dá uma repaginada em você. Pega uma foto sua de quando você começou a vir para a igreja, pega uma foto agora. Jesus fez uma repaginada em algumas pessoas. Eu conheço. Dá uma olhada para o lado aí. Tem um repaginado perto de você. Às vezes a obra é só uma repaginada. É mais leve, é mais barato, é mais rápido. Superficial. E dá uma melhorada. Quem disse que não? Mas quem quer ir além? Quem quer dar glória a Deus aqui? Às vezes a obra é só uma reorganização. Tira as coisas de um lugar, põe para o outro. Só reorganiza as coisas, faz funcionar um pouco diferente. É boa também. Às vezes acelera o processo, melhora a vida, cria estrutura melhor. Sim ou não? Às vezes, a obra é uma reprogramação. Ela é mais profunda. Ela vai mudar hábito. Ela vai mudar a lógica das coisas. Você já não vê mais como via, já não pensa mais como pensava. Deus te reprogramou. Mas dá para ir além. Às vezes é só uma repaginada, às vezes é uma reorganizada, às vezes é uma reprogramada. Mas o que Jesus quer fazer de verdade é nos restaurar por completo. E essa tem o nível máximo, porque ela não está na aparência, não está na vivência, não está na lógica da vida, ela está na essência da vida. Jesus te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer repaginar, reprogramar, reorganizar, mas sobretudo Ele quer restaurar. Sabe por que restaurar? Porque quando Deus te criou e te viu, Ele te criou e te viu perfeito. Porque quando a gente foi criado de forma perfeita. Porque o plano de Deus é perfeito, Deus não criou nada para dar errado, Deus não criou nada para dar ruim, Deus não criou nada para dar tragédia. E portanto Deus está fazendo uma obra para restaurar a minha vida e a sua vida. Para me levar para o tamanho ideal, para me levar na medida ideal, para me levar no acabamento ideal, para me levar na estrutura ideal, para me levar na essência ideal. Deus está dizendo hoje, deixa eu visitar a tua vida, de dentro para fora, de fora para dentro. Deixa eu mudar a tua vida de como você se apresenta, como você se comporta, como você funciona e como você é. O que Deus está dizendo é, deixa eu fazer a obra na tua vida. Vai deixar umas marcas, mas depois... Deixa eu fazer a obra na tua vida, vai trincar algumas coisas, vai quebrar outras, vai provocar alguns danos colaterais, mas obra é assim mesmo. Mas quando ela termina, você vê o alívio, você vê a celebração, você vê quão importante foi. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos em obra e portanto estamos sendo marcados. Nós estamos sendo marcados porque obras deixam marcas. São nas dores da vida que a gente aprende algumas coisas. As derrotas são mais didáticas do que as vitórias. Se aprende muito pouco na vitória, mas se aprende muito na derrota. Se aprende muito pouco nas festas, mas se aprende muito, muito, muito nos lamentos e nos choros.
É por isso que a Bíblia diz, parece uma loucura e um contrassenso, mas a Bíblia diz, é melhor ir onde há luto do que onde há festa. E alguém vai dizer, que loucura é essa? Porque é melhor ir num luto, num velório, do que ir numa festa? Porque no velório você tira lições, porque no velório você tira ideias, porque no velório você percebe o valor das coisas, mas na festa nem sempre a gente percebe valor, nem sempre a gente percebe o que é bom. Deus está te dizendo, você está sendo marcado por uma obra que está sendo feita, talvez é uma cicatriz que você quer esconder, talvez é uma mancha que ficou do sol que você tomou, talvez é um calo do trabalho que você fez, mas Deus está te dizendo, eu te escolhi para fazer uma obra, e eu vou completar essa obra. E aqueles que estão dizendo que essa obra é um defeito, é um problema, é uma crise, Deus está dizendo, sou eu trabalhando e sei como vai terminar. Toque alguém e diga aí, desculpe o transtorno, eu estou em obras. Eu já adianto, pessoalmente, desculpe o transtorno, eu estou em obras. Nem tudo vai ser perfeito. Mas a obra de Deus é feita pela sua palavra. E a palavra de Deus está trabalhando em nós. Tiago 1,18 vai dizer, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos as primícias de sua criação. Deus está trabalhando em nós por sua palavra. Quantos podem dar glória a Deus? Deus está trabalhando em nós por sua revelação. Quem está comigo? A palavra vai produzir coisas extraordinárias na nossa vida. Primeiro, que a palavra estabelece ordem. Sob a palavra, tudo se organiza. Segundo, que a palavra limita o que o diabo faz. Onde tem palavra, o diabo é paralisado. Terceiro, que a palavra contorna os raciocínios da nossa mente. É por isso que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela desfaz fortalezas. O que são fortalezas e sofismas? São ideias com lógica de verdade, mas não são a verdade. Sofismas são ideias bem elaboradas, com aparência de verdade, mas que no fundo não são verdade, são apenas ideias elaboradas. E o que a Bíblia diz, meus amados, é que Deus quebra as fortalezas, reordena o raciocínio, traz clareza à nossa mente. Deus está trabalhando, reprogramando, repaginando, reorganizando, reestruturando, restaurando. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Vai levantando a tua mão e vai glorificando a Deus. Quem está em obra aqui? Quem está em obra aqui? Quem está em obra neste lugar? Tenha paciência com as rachaduras, tenha paciência com as manchas, tenha paciência com os defeitos, tenha paciência com o que aparentemente não é belo, tenha paciência com o que aparentemente é vergonhoso, aquilo que hoje você quer esconder. Ai, como eu queria ter escondido isso para a noite de hoje, como eu queria ter escondido isso para não aparecer na filmagem do culto, mas aquilo que hoje eu estou escondendo, logo eu vou mostrar e vou dizer o porquê, e alguém vai dizer, uau, que incrível que vocês fizeram. Aquilo que hoje você está querendo esconder na tua vida, breve Deus está te dizendo, você vai mostrar a obra que Deus fez. O que hoje parece motivo de vergonha, Deus está dizendo, breve vai ser a expressão da vitória na sua vida. O que hoje parece algo vergonhoso e humilhante, Deus está dizendo, vai ser o trampolim da honra na tua história. Eu não sei se você está pegando, mas há uma atmosfera tão de Deus e tão profética neste lugar, que já está mexendo com a minha vida. Quem está em obra, diga glória a Deus. Quem está em obra, diga glória a Deus. Quem está em obra aí, quem vai perseverar na obra? Quem vai perseverar na obra? Quem vai perseverar na obra? Deixa eu te dar uma dica de um construtor.
Falei isso com a minha mãe esses dias. Às vezes você acha que vai parar para tomar um fôlego na obra. Casas não acabadas são de pessoas que disseram, vou parar para dar um fôlego. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, olha para mim, para te dizer, só continua. Só continua. Eu fui na casa do Sandro esses dias, que lindo na casa de vocês. Sabe por quê? Porque com o pouco, com o que tem, com o que dá, continuou. 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 Continua. Continua. Mas é só um saquinho de cimento, continua. Mas não dá para comprar tudo, continua. Continua. Continua, não para a obra não, não abandona a obra não, não aborta a obra não, mas o cartão já está esgoelando, mas vai um pouquinho, vai lá, mais um pouquinho, só não para a obra, continua ela, às vezes custa caro, às vezes é difícil, às vezes cansa, às vezes estressa, mas deixa eu te dizer, não pare. Preciso terminar. Mateus capítulo de número 7. Eu tinha que passar por esse texto. Mateus capítulo de número 7. Verso de número 24. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e foi grande a sua queda. Jesus está dizendo, você pode construir na rocha, e pode construir na areia. Construir na areia é mais barato. Construir na areia é mais leve. Construir na areia é mais rápido. Mas construir na areia não é seguro. Às vezes a gente quer uma obra cortando caminhos, encurtando processos, economizando recursos, evitando estresse. Deixa eu te dizer, é o quanto você se dedica para baixo, no secreto, que garante o quanto você vai se sustentar para cima, no público. É o quanto você gasta cavando na rocha da palavra, que vai sustentar você, quando as tempestades da vida vierem. Tem gente que parece que passou na tua frente. Tem gente que parece que faz as coisas melhor do que você. Mas normalmente essa gente, que a gente gosta de se comparar, a gente sempre se compara com gente que construiu na areia, que não entende o tempo de Deus, que não entende o favor de Deus. E a gente abre o nosso Instagram e tem gente lá que correu mais rápido, terminou primeiro, parece que tudo foi mais fácil para ele. Mas normalmente a gente fica se comparando com quem está construindo na areia. Vem um vento, vem uma tempestade, vem uma chuva e leva tudo. Mas Deus está falando com você que está na luta da obra.
que está quebrando pedra, que está cavando mais fundo. Às vezes demora, cansa e custa caro. Mas Deus está te dizendo nesta noite, quando o vento vier, você vai me agradecer pelas marcas da construção. Quando a tempestade chegar, você vai me agradecer pelo desgaste da tinta, pelas rachaduras da parede. Quando o vento vier, você vai me agradecer e vai celebrar, porque foi difícil cavar na rocha, mas foi na rocha que você se estabeleceu, foi na rocha que você ganhou lugar seguro, e é na rocha que você vai prevalecer. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Termino agora. Essas marcas são só o sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Essas manchas, essas rachaduras, essas coisas que a gente quer sempre esconder, Deus está dizendo, é só algo acontecendo. E que muito breve as coisas vão revelar seu verdadeiro propósito. Estou sendo profeta de Deus aqui hoje. Em algum momento, as coisas não vão ficar como estão. Em algum momento isso vai passar. E os frutos vão compensar. Eu estava com vergonha. Mas eu queria dizer para algumas pessoas que ninguém me perturbe, porque eu carrego em meu corpo as marcas de Jesus. Quando Jesus quis mostrar quem Ele era na sua ressurreição, Ele não fez um milagre. Mostrou suas mãos, seus pés e seu lado furado. Foi nas marcas das dores que Ele se revelou aos seus discípulos. E o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer, você estava doido para passar uma tintinha nisso, e deixa quieto. Mas o Espírito Santo te diz, são apenas as marcas que tem uma obra acontecendo. Vamos ficar de pé. Olhe para alguém e diga, em algum momento, os frutos vão aparecer. E você vai dizer, valeu. – 24 anos se passaram. Eu tinha 25. Agora eu tenho quase 50. Eu tinha uma franja que caía na testa. Eu ainda tenho uma franja que cai na testa. Uma obra foi feita. Eu tinha uns 20 quilos a menos. Os anos passaram. Algumas rugas vieram.
Algumas cirurgias passaram. Algumas marcas chegaram. Mas tudo isso era um único sinal. Deus tem feito uma obra. Deus tem feito uma obra. Alguns ficaram pelo caminho porque se prenderam nas rachaduras, nas manchas, nos vazamentos, nos contratempos. Mas eu louvo a Deus. Muitos de vocês tiveram paciência e olharam para um projeto de pastor, um projeto de igreja, e disseram assim: vai dar alguma coisa aí. A obra não está pronta. E não vai ficar o ano que vem quando terminar o templo. E não vai ficar. Não vai ficar. Ela vai continuar. Até o dia. Até o dia. Até o dia. Bem-vindo ao maior canteiro de obras que existe, o reino de Deus. Abraça alguém perto de você e diga: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Quantos podem dar glória a Deus? Vamos adorar. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Erga suas mãos. Diga isso. Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai. Eu vou construir minha vida
Pai, nós oramos nesta noite, Senhor, e declaramos que a boa obra do Senhor se cumprirá em cada vida, e que aquilo que hoje pode parecer motivo de vergonha será para os teus filhos, ó Deus, dupla honra. Aquilo que algumas pessoas reputam, ó Deus, por algo vergonhoso, manchado, rachado, o Senhor está dizendo: tem algo acontecendo que os homens não percebem, tem uma obra acontecendo. O Senhor, o sábio construtor, está edificando a tua vida. Aleluia. Jesus era um construtor, e Ele continua sendo até hoje. Aleluia. Jesus está construindo algo na sua vida. O que na nossa tradução ficou como carpinteiro, no grego original é tecton, que é construtor. Ele é o arquitecto, ele é o construtor, ele é o que faz a obra. E você é uma obra-prima de Jesus. Você é uma obra que Ele está aperfeiçoando. E quando chegar o dia, Ele vai te apresentar diante do Deus perfeito. E diante de um Deus perfeito, só pode ser apresentada uma obra que é. Por isso essa obra, de dia em dia, te encaminha para um lugar. Seu destino é a perfeição. Seu destino, o seu futuro, a sua eternidade é diante daquele que é perfeito, pois Ele vai cumprir toda essa obra. Quem pode dar um aplauso a Jesus neste lugar? Quem pode dar glória a Deus enquanto aplaude? Quem recebe essa palavra em sua vida? Eu queria chamar os pastores para a gente terminar esse culto orando. Louvado seja Deus. Quero agradecer a todos os nossos amigos que vieram de longe e de perto nos prestigiar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E eu queria convidar os nossos pastores, amigos que nos visitam também, para vir aqui, tá com a gente, por favor, por favor, por favor, Varice, por favor, subam aqui. Se tiver algum pastor que eu não vi também, tá aí no meio do povo, nossos amigos, vem cá, querido, por favor, vem cá abençoar a gente. Se eu não vi, glória a Deus. Nós queremos terminar esse culto debaixo dessa bênção. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus sabe. E a gente quer agradecer a Deus por cada um que acreditou na gente. Agradecer os pastores que viram as trincas, rachaduras, as manchas, mas disseram assim: não vamos continuar isso aí. Vai dar bom, vai dar bom. Vai melhorar. Eu agradeço cada um de vocês. O amor, a amizade. Glória a Jesus por isso. Cada um que foi chegando, né? Foi acreditando, foi confiando. Louvado seja Deus. Agradecer meus pais por um apoio e uma coluna para que essa igreja começasse. Irmão Reinaldo, que decidiu seguir com a gente por aquela garagem. Valdir Graça, que decidiram abrigar a família deles junto com um pastor que mal sabia o que tinha para fazer na vida. Vocês acreditaram demais, e outros tantos. Muito obrigado. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus. A Érica que me aguentou.
comprou na planta, acreditou. Vai valorizar, vai valorizar. Estamos aqui. Amém? Aos meus filhos que nasceram dentro desse contexto e sem consciência da vida, suportar as pressões que a casa exigiu e viver o sacrifício por uma escolha que vocês não fizeram, vocês só nasceram dentro dela. Deus abençoe. Você ora por nós, Natan? Ora por nós. É melhor. Estava dizendo que eu já estava chorando ali. Como é que ora depois disso aí, né? Você pode estender suas mãos. Pai, nós te honramos, porque como o Senhor falou conosco hoje, o Senhor tem feito da vida do Bispo Júlio, da Bispa Érica, da sua casa, da sua família, dos membros dessa casa, uma obra incrível, Senhor. Obrigado, Deus, por essa obra que o Senhor está executando e concluindo dia após dia. Nós estamos hoje aqui celebrando a obra das tuas mãos, porque ela começa grande antes mesmo de começar. Ela já é uma realidade antes dos nossos olhos veem. Nós te honramos e te glorificamos pela obra das suas mãos, que por 24 anos aqui em Suzano se mostra uma realidade, Senhor. Ventos fortes sopraram, mas ela permanece de pé. Levantes ocorreram, mas ela permanece de pé. O inimigo tentou paralisá-la, mas ela ganhou velocidade, incorporou. E hoje nós estamos aqui honrando e glorificando ao Senhor pelo seu sustento, pela sua boa obra. Pedimos ao Senhor, continue operando e trabalhando nessa obra, papai. Continue fazendo com que ela cresça, continue fazendo com que ela se expanda, continue fazendo com que ela ganhe mais forma, a fim de que o teu nome seja glorificado. Na medida em que ela avance, toda a tentativa do inimigo de paralisá-la vai recuando, vai batendo em retirada. Todos os planos opositores vão sendo frustrados em nome de Jesus. Nós oramos para que essa obra continue crescendo, Senhor. Continue ampliando suas portas, continue alcançando geografias espirituais, continue vivendo a realização das suas promessas. Nós oramos com fé porque cremos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor declarou, já é uma realidade dia após dia, ganhará forma diante dos olhos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê força, dê vigor àqueles que fazem parte dessa obra. Renove suas forças essa noite, Senhor. Renove a esperança. Não deixe a chama apagar. Nós oramos também para que o Senhor continue acrescentando aqueles que vão sendo salvos ao longo da jornada. Papai, nós levantamos um clamor por essa liderança, a liderança dessa igreja, os pastores auxiliares, toda a equipe de voluntários, e pedimos ao Senhor, continue os fortalecendo, continue os sustentando com a sua destra. Nós pedimos ao Senhor também, Pai, libera um novo estágio de unção, libera, Senhor, uma nova frente, libera, Senhor, sobre este tempo, papai, um novo tempo. Nós te pedimos crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Por isso nós já te agradecemos pela fé, pela tua obra que será concluída e nada pode detê-la, nada pode paralisá-la. Nós te honramos e te glorificamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus! Vamos cantar uma última canção aí? Vamos cantar uma última canção? Diga assim: nada pode parar. Nem pandemia, nem perseguição, ninguém pode deter a igreja do Senhor. O que vai nos apartar do amor de Deus? Nada pode nos apartar desse amor. Nós começamos agora uma contagem regressiva. Daqui um ano,
Eu te encontro daqui a um ano. Eu te encontro daqui a um ano na sua melhor versão. Eu te encontro daqui a um ano na sua versão aperfeiçoada, com upgrades a mais, repaginado, restaurado, reorganizado, reestruturado. Alguém pode dar glória a Deus? Daqui a um ano a gente vai fazer a maior festa que essa cidade já viu. Se os 20 anos tomou aquela arena, agora nós vamos fazer numa arena particular e própria. Daqui a um ano, bem-vindo à sua nova estação, fazendo uma igreja grande parecer pequena. Quem pode dar glória a Deus a isso? Cante conosco essa última canção antes de irmos embora. Samuel Messias. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar, a igreja pode ser mais alto, levanta a mão e canta. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de. Ninguém pode parar, a igreja do. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Levante as mãos e grita: nação. Na palma da mão, vem comigo assim, ó. A perseguição, vamos. A perseguição não parou, a igreja, os leões, a igreja do Senhor. O inferno não. Vamos avançar. Ninguém pode parar, a igreja do Senhor. Faz barulho de glória aí. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vá em paz.